Então, vamos lá, gente. Coloquei para gravar aqui. Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos atos administrativos que nós iniciamos na aula passada, né? Então, na aula passada, aliás, só para recapitular o nosso semestre, na aula 1 nós tivemos sobre princípios administrativos, correto? Na aula 2, 3 e 4 falamos sobre administração direta e indireta. Na uma aula a gente teve uns exercícios, na outra aula a gente teve atos administrativos, estudamos os elementos dos atos administrativos, isso já aqui pelo Microsoft Teams, e vimos também sobre a classificação dos atos administrativos. Então, a gente falou sobre os atos punitivos, os atos enunciativos, os atos negociais, que tinha já sido abordado em uma aula dentro de sala, em uma aula presencial. E, por fim, também falamos dos poderes administrativos. Pois bem, hoje a gente vai finalizar o estudo de atos administrativos. Então, para quem chegou boiando hoje, na verdade, a gente está lá na página 21 da apostila, tá? Então, quem ainda não pegou o macete, né? Você não precisa olhar minha cara na tela inteira do seu computador. Você vai pegar metade, coloca a apostila aberta aí, em PDF, que eu mandei para vocês, e aí na outra metade você vai acompanhando aqui a apostila, né? Eu não vou ler o que tem na apostila, vou simplesmente conversar sobre o conteúdo da apostila. Então, ela vai nos servir mais ou menos como um roteiro de estudo, perfeito? Lembrando que lá no AVA coloquei links de duas aulas sobre atos administrativos, do professor Tiago do Projeto OAB também, que gentilmente cedeu esse apostilamento dele para a gente poder usar aqui nas nossas aulas. Afinal de contas, eu não teria tempo jamais de fazer isso, e provavelmente a Juliana, a minha assistente, também iria se negar a fazer essa gentileza. Pois bem, então, a partir de agora, nós vamos falar sobre a invalidação ou a extinção dos atos administrativos. Então, a gente viu na aula passada que todos os atos administrativos, todo ato administrativo, ele tem... que isso aqui, gente, olha aqui, Thaís fez um café para mim, né? Eu que fiz? É que ela colocou isso aqui para misturar. Bem, melhor do que colocar uma melhorzão. Você que fez o café. Tá, obrigada. Tá só água. Eu que fiz, né? Mas bem. Então, olha só. Então, a gente viu que os atos administrativos, eles são constituídos por elementos, que é a competência, a forma, finalidade. Vimos que a maior parte desses elementos, quando de alguma forma não são observados, isso vai acarretar, em regra, a nulidade de um ato administrativo. Então, perceba que quando eu digo para você que um ato administrativo ele é nulo, é porque ele é um não ato administrativo. Ele é inexistente no nosso ordenamento. Ou seja, ele não pode produzir efeito. Ele não vai produzir efeitos no mundo jurídico. Essa é a regra. Então, eu tenho um ato que é inválido, perfeito? Eu tenho um ato que é inválido e, portanto, quando eu anulo esse ato, significa dizer que ele não produziu, ou tecnicamente, ou em tese, não deveria produzir nenhum efeito no mundo jurídico. Perceba que, quando eu tenho um não preenchimento de qualquer dos elementos dos atos administrativos, esse ato, portanto, ele é nulo. E nós não podemos confundir nulidade de ato administrativo com revogação de ato administrativo.
Quando eu tenho o fenômeno da revogação do ato administrativo, significa dizer que, pelo tempo que ele esteve no mundo jurídico, ele foi válido, vigente e eficaz. Portanto, quando eu revogo um ato administrativo, a rigor, ele é um ato que, pelo tempo que esteve presente no nosso sistema, ele foi válido, vigente e eficaz. Então, Laila, essa é a regra dos atos administrativos? Sim. Quando eu tenho ali elementos dos atos administrativos, e a gente viu na aula passada que a maior parte deles vão ocasionar uma nulidade, logo significa que a rigor, eles, assim que declarados, serão um não ato jurídico, portanto, um ato inexistente, tá? Mas perceba, o que é que uma pessoa vai querer anular um ato administrativo? Gente, por uma série de situações. Então, exemplos clássicos, concurso público, né? Então, né, teve lá um fulaninho, que é parente de não sei quem, que foi nomeado, sendo que ele ficou classificado atrás de mim. Ora, eu vou entrar com uma ação anulatória de ato administrativo. Qual ato administrativo? O ato administrativo que nomeou um candidato que estava classificado depois de mim. Então, todos os atos que são praticados pela administração pública, eles vão gerar efeitos jurídicos, de modo que muitos desses efeitos, eventualmente, poderão prejudicar terceiras pessoas, prejudicar os administrados. Perfeito? Agora, lembra que no começo da fala de agora, né, de hoje, eu falei para vocês assim, né, em regra, o ato administrativo nulo é um ato administrativo inexistente. Ele não vai produzir efeitos no mundo jurídico. Efeito. Só que, em regra, porque, excepcionalmente, os tribunais superiores, eles admitem uma convalidação desse ato administrativo. Perceba que, nesse caso, né, excepcionalmente, um ato administrativo, no primeiro momento, deveria ser declarado nulo, portanto, capaz de produzir qualquer efeito no nosso mundo jurídico, ele vai ganhar uma validação no nosso julgamento, ok? A rigor, por decisão judicial, tá? Exemplo, já dei esse exemplo na sala. Um exemplo prático que aconteceu na minha família. Minha mãe, lembrei para vocês que a minha mãe foi uma servidora pública da Assembleia Legislativa que começou a trabalhar lá na Assembleia Legislativa, um ano antes da Constituição de 88 ter entrado em vigor. Então, o que aconteceu no caso dela? Óbvio, ela não detinha a estabilidade que era prevista na Constituição de 88. A Constituição de 88 trabalhou com a possibilidade de efetivar pessoas que trabalhavam na administração pública, desde que elas estivessem ou tivessem vínculo com a administração pública por até 5 anos antes da promulgação da Constituição de 88. Logo, a minha mãe não preencheu o requisito da estabilidade que foi trazido pela Constituição. Beleza. O que aconteceu com ela? Ora, continuou trabalhando como uma contratação excepcional, mas lá na década de 90, um dos presidentes, o presidente da época, né, não me recordo agora quem, ele publicou um ato, melhor dizendo, ele fez uma portaria
efetivando vários servidores, e dentre eles havia ali a minha mãe. Veja que a minha mãe, ela não se tornou efetiva por força de um concurso público, muito menos ela preenchia os requisitos, trazidos pela Constituição para a estabilidade. E aí o que aconteceu? Ela, na década de 90, houve essa portaria que não foi publicada nos jornais de grande circulação, então nós temos dois problemas com esse ato administrativo, mas ela, durante toda a sua vida funcional, trabalhou na Assembleia Legislativa. Então, ela, por 30 anos, trabalhou como se fosse servidora pública efetiva. Recolhia lá os encargos de servidor público, para o regime geral da Previdência, o regime jurídico único dos servidores públicos, viveu como servidora pública, se comportou como servidora pública. Aí, o que aconteceu com ela? O ato de aposentação, ele é um ato complexo, que você vai olhar aí na sua apostila, está dentro da classificação dos atos administrativos. O que significa dizer um ato complexo? Eu tenho a junção de dois atos administrativos para formar o ato de aposentação. E o que aconteceu? Minha mãe deu entrada na aposentadoria dela, na Assembleia. Primeiro, o ato administrativo. O prefeito jurídico da Assembleia falou, não, beleza, ela completou o tempo de serviço. E a outra parte do ato administrativo, que é a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, homologando essa aposentadoria, não rolou. Por quê? Porque os caras disseram que o ato que nomeou a minha mãe é um ato administrativo nulo. Portanto, ele não existe no mundo jurídico. Portanto, ele não produz efeitos. Desse modo, a minha mãe deveria migrar para o regime geral da Previdência Social para ela ser aposentada pelo INSS. É óbvio que, pelo cargo que ela tinha lá, a aposentadoria dela é um pouco maior do que a do regime geral da Previdência Social. Veja que nós judicializamos isso para dizer o seguinte, olha, cadê a segurança jurídica? Porque a minha mãe não teve uma fé. E outra, não houve a publicação do ato administrativo. Gente, isso é bizarro, porque a gente viu que a publicidade é uma das exigências para a produção do ato administrativo. Mas, nesse caso, houve um decurso de 30 anos. E ela recolheu para o regime geral, o regime jurídico único, me perdoe, dos servidores públicos, como se servidor público fosse. Então, perceba que, nesse caso, o que a gente fez? A gente judicializou para o judiciário dizer assim para o Tribunal de Contas, olha, você vai ter que homologar, porque, nesse caso aqui, por conta da segurança jurídica, por conta da boa-fé, por conta do fato dela ter recolhido durante 30 anos como servidora pública fosse, nesse caso, ela vai ter que ficar no regime jurídico único, sim. Então, veja um exemplo prático em que eu tenho uma possibilidade, ou, aliás, eu tenho um caso de anulação do ato administrativo, mas que judicialmente a gente conseguiu convalidar esse ato, quando, na verdade, ele seria um não ato administrativo, tá? Então, excepcionalmente, eu posso, sim, ter ato administrativo nulo que vai permanecer no nosso ordenamento jurídico. Mas isso é excepcionalmente, é a exceção da exceção, não é a regra, tá? Agora, por outro lado, na revogação do ato administrativo, como eu disse, nós temos ali, portanto, uma vigência, uma validade e a produção de efeitos jurídicos por parte do ato administrativo. E somente depois da revogação é que esse ato ele vai deixar de produzir efeitos, tá? Agora, um outro detalhe. Quem revoga ato administrativo? Ora, quem revoga ato administrativo é a administração pública. O Poder Judiciário somente anula ato administrativo. O Judiciário, quando a gente judicializa a apreciação de um ato administrativo,
O judiciário, aliás, ele não pode revogar. Ele simplesmente pode anular ato administrativo. Perfeito? Por isso que, por exemplo, quando a gente tem esses concursos públicos com TAF, né, teste físico e tal, às vezes tem ali, durante o concurso, né, no TAF, um fiscal que foi mais escroto, tal, que meio que maltratou um candidato, ou considerou um segundo a mais ou um segundo a menos, uma falha humana que você discute. E aí, o que o candidato faz? Ele judicializa para dizer assim, pô, esse fiscal aqui foi filha da puta, esse cara aqui roubou um segundo de mim, que era o que eu precisava para passar no TAF. Perceba que, nesse caso de judiciário, ele não vai conhecer o seu pedido de anulação do ato administrativo. Por quê? Porque isso já é um mérito, já é uma conveniência, já é uma oportunidade do ato administrativo dentro do procedimento. Ou seja, o judiciário só anula ato administrativo quando a ilegalidade é bizarra. Quando é um trem assim que, tipo, não dá. O judiciário vai ter que atuar. Por isso que discussões em concursos públicos muitas vezes geram prejuízo para os candidatos que judicializam. Por quê? O Poder Judiciário ele vai falar assim, olha, nós do Judiciário não podemos adentrar no mérito do ato administrativo. Olha, isso daí é com a banca organizadora, eu, Judiciário, não vou adentrar ali. Ou, por exemplo, você está num concurso de carreira jurídica. Os caras te fazem uma pergunta lá na fase oral e você respondeu com base em uma outra doutrina, mas que é verdadeira, que está certa também, que não bate com o gabarito da banca, você judicializa. Gente, o judiciário, ele não vai dizer assim, não, tem que dar nota para lá. Ela é muito difícil, só se for um trem bizarro para ele servir. Fora isso, ele vai dizer assim, olha, eu não revogo o ato administrativo e esse ato ele não está nulo. Eu não vou adentrar no mérito da banca organizadora. Então, essa é a lógica da atuação do Poder Judiciário dentro da estrutura administrativa, tá? Ele somente anula. Agora, né, a administração pública, de uma maneira geral, e aí com uma ênfase maior no Poder Executivo, ela pode, a qualquer tempo, anular, óbvio, e também revogar. Então, veja, o Judiciário somente anula, que também faz parte da administração pública, perfeito? Mas, fora o judiciário, a administração pública, na sua atividade típica de administrar, de praticar atos administrativos, ela pode anular ou revogar o ato administrativo. Então, ela tem lá um ato administrativo produzindo plenos efeitos, e aí, de repente, ela fala, não quero mais esse ato administrativo. Então, ela vai lá e ela revoga. Ela pode fazer isso. Perfeito? Só que, pelo tempo que esse ato administrativo esteve em vigor no mundo jurídico, ele produziu todos os seus efeitos. Tudo bem, gente? Então, essas são as considerações iniciais com relação aos atos administrativos. Nós temos, portanto, vamos estudar a partir de agora, né, a extinção dos atos administrativos. Como é que um ato administrativo ele deixa de fazer parte do nosso mundo jurídico? Então, nós temos o desfazimento volitivo, temos a extinção natural, extinção subjetiva e a objetiva, tá? Bem, no desfazimento volitivo, olha o nome, você não precisa decorar. Ora, se é um elemento volitivo, significa elemento vontade. Então, a administração, por vontade própria, através do seu poder de autotutela, lembra os poderes administrativos? A administração, podendo tutelar seus próprios atos, assim ou sempre que achar conveniente ou oportuno, irá revogar ou anular os seus atos administrativos. Portanto, nesse caso, a administração pública ora anula, ora revoga. Isso que nós estamos conversando está aqui já no quadrinho, logo abaixo da sua apostila, da Lei 9.784, que fala exatamente isso, né? Olha lá o 53. A administração deve anular seus próprios atos, ou seja, né, quando ela quiser anular, desde que esses atos sejam ilegais. E podem revogá-los
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O que é isso? Respeitados os direitos adquiridos. Pô, o tempo que o ato permaneceu vigente, ele produziu efeitos. Então, o André, a Camila, pelo tempo que eles foram regidos por esse ato administrativo, aquele bloco temporal ele fica imutabilizado. Isso se chama direito adquirido, tá? E aí a gente tem, no 54, falando sobre anulação, né? O direito da administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus destinatários decai em 5 anos. Como assim, Laila? Aí veja, salvo comprovada má-fé. Então, perceba, aqui está dizendo o seguinte, olha, a administração, ela pode anular ato administrativo em até 5 anos, contados da data em que foram praticados. Isso é o que está na Lei 9.784 de 99. Contudo, na prática, lembra o caso da minha mãe? Pô, o ato foi praticado há 20 anos atrás, e os caras estão dizendo ali que esse ato não pode ser invalidado. Existe uma forte corrente doutrinária que sustenta a contrariedade disso aí, dizendo o seguinte, que quando o ato é nulo, ele pode produzir efeitos e ser reconhecido a qualquer tempo, tá? Então, nós temos essa dicotomia. No caso da minha mãe, os caras disseram que ela estava de má fé, para não ter nenhum problema em negar esse pedido de aposentação dela. Mas, veja, nós quebramos isso, dizendo que ela não sabia nem o que estava acontecendo, ela foi nomeada e foi efetivada. Então, veja que o 54, hoje, tem um certo tipo de descompasso com algumas decisões judiciais, tá? E assim, gente, quando a gente fala de ato administrativo nulo, se ele é um ato inexistente, eu também concordo que ele é um ato que ele é um ato que pode ser reconhecido a qualquer tempo. Mas aqui a disposição do 54 diz o seguinte, ele pode ser anulado a qualquer tempo, quando ele produz um efeito favorável para a pessoa, em até 5 anos ele pode ser reconhecido. Mas, gente, na prática isso não rola. Por quê? A maioria dos atos administrativos, se esse ato favorece a Daniela, não vai favorecer o Douglas. Se favorece o André, não vai favorecer a Elaine. Porque, veja, nós temos sempre vários participantes, várias pessoas que são envolvidas pelo ato administrativo. Então, veja que isso é muito complicado, você poder constatar isso. Então, por exemplo, vou pegar concurso público, né? Suponhamos que a pessoa ela foi nomeada em uma classificação que ainda não era o momento dela. Pularam uma pessoa por algum erro e nomearam a Camila. Então, a Camila era a segunda da fila e ela foi nomeada em primeiro. Veja, deu 5 anos, a Camila tá lá no carguinho dela. Ora, e o primeiro que não foi chamado? Então, quer dizer que ele não pode pedir anulação mais, mas perceba, para Camila, o 54 aplica. Ora, porque decaiu, né? Ela foi beneficiada com o ato, mas e para o primeiro? E aí, como que vai fazer? Ele não vai trabalhar? Se é um ato, se ele vai pedir a anulação do ato que nomeou a Camila, então perceba o quanto isso gera um problema na prática. Porque, a rigor, isso não se amolda ao artigo 54. Então, vai depender muito do tribunal do Estado para saber se haverá ou não essa anulação, tá? Mas eu trouxe aqui para vocês as disposições legais da Lei 9.784. Quando eu anulo, revogo ou casso um ato administrativo, nós dizemos que esse ato administrativo ele é invalidado, tá? Eu sei que a gente sempre, num primeiro momento, compreende que ato administrativo nulo, ele deve ser invalidado, mas quando também eu casso um ato administrativo e eu revogo um ato administrativo, não estranhem se o termo utilizado for invalidação, ok? Agora, dentro da invalidação, portanto, a anulação
que é o reconhecimento somente pela própria administração pública, que o ato foi praticado contrariamente ao direito. Para além da própria administração pública, a gente viu que na anulação o judiciário opina. Na anulação, o judiciário atua. Perfeito? Portanto, havendo declaração de nulidade do ato, a gente tem aqui, né, é como se o ato administrativo fosse natimorto. Esse é o teor da súmula 473. Então, olha lá. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Ok? Veja, quando a administração exerce o controle sobre os seus próprios atos, que a gente diz, portanto, que é o poder de autotutela. Então, por essa lógica, a anulação e a revogação são os exemplos clássicos que nós temos o poder de autotutela, conforme nós já conversamos. Tudo bem? Aqui no final dessa página tem essa colocação que eu falei sobre o prazo de 5 anos para anular seus próprios atos, né? Então, a administração pública irá anular seus próprios atos somente dentro do prazo de 5 anos, salvo quando o beneficiário dele se aproveitar. Agora, veja essa súmula do STJ, gente, a súmula 633. Especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial, para a revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Como assim, Laila? Ora, se o estado de Mato Grosso não regulamentar sobre o prazo para o reconhecimento da nulidade do ato administrativo, o estado de Mato Grosso poderá usar essa previsão em lei federal. E da mesma forma também o município, tá? Agora, se houver uma má-fé na prática desse ato administrativo, não haverá prazo, perfeito? Aí aqui tem uma decisão de 2014. Também não existirá prazo se a prática do ato representar violação direta à Constituição Federal. Mas veja, gente, na prática, como eu falei para vocês, é complicado. Como eu falei para vocês no exemplo da Camila. Para a Camila é benéfico, para a pessoa que ficou em primeiro lugar não é. E aí, como que eles vão fazer? Vão ter que abrir uma vaga para essa pessoa? Então, a lógica das decisões judiciais, nesse caso, tem encaminhado no sentido de determinar que os caras da administração pública abram uma vaga a mais, ainda que não tenha necessidade de contratação. Tudo bem, gente? A segunda espécie de invalidação é a revogação. Na revogação, a gente trabalha com mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade. Na revogação, portanto, como somente a própria administração pode revogar, significa dizer que ela pode, mediante o seu exercício do poder de autotutela, sempre que entender inconveniente ou oportuno, retirar esse ato administrativo do mundo jurídico. Portanto, na revogação, a gente não tem controle externo, ok? Agora, lembre-se, né, gente? Poder Judiciário pratica ato administrativo? Claro que pratica. Na sua função atípica, ele pratica. Então, quando eu tenho uma decisão administrativa lá, por exemplo, na Corregedoria do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, aquilo é um ato administrativo. Então, ali nós não estamos tratando do poder judiciário, decisão judicial. Estamos trabalhando o poder judiciário enquanto administração pública direta, enquanto praticando o ato administrativo. Então, vocês têm que se recordar que o poder judiciário também pratica atos administrativos. E quando ele praticar esses atos administrativos, nós vamos igualmente aplicar essa lógica que nós estamos estudando aqui da revogação e da anulação.
Tudo bem? Agora, perceba que, caso a revogação possa eventualmente prejudicar o particular, o que vai acontecer? Nesse caso, a administração poderá ou deverá indenizar, só que o particular deverá demonstrar esse dano. Portanto, a revogação somente vai produzir efeito ex nunc, ou seja, nunc, a partir do reconhecimento para frente, a partir da revogação para frente, é que esse ato não produzirá efeitos. Antes da revogação, ele normalmente produzirá os seus efeitos jurídicos. Tudo bem? E aí eu trouxe aqui, na página 24, algumas espécies de atos administrativos que não admitem revogação, tá? Depois vocês deem uma lida nisso com calma. Pois bem, a terceira modalidade de invalidação é a cassação, tá? Na cassação do ato administrativo, nós temos o preenchimento de alguns requisitos para a consubstanciação desse ato. Então, eu coloquei aqui, né, exemplos. Ato que é vinculado à licença, outro exemplo, preenchimento de requisitos para exercer uma profissão regulamentada. Então, sempre que eu precisar preencher requisitos vinculados ao órgão ou a uma legislação suplementar, se eventualmente eu não preencher esse ato, ele vai ser cassado. Perceba, ele vai ser retirado do ordenamento jurídico à força, tá? Perceba que aqui eu tenho um exemplo clássico aqui, concessão de licença condicionada ao cumprimento de requisitos para a condução da obra. Então, você vai lá particular, consegue uma licença para construir, sob a condicionante de cumprir todos esses elementos que são trazidos lá, as exigências que são trazidas no alvará. E aí você não cumpre. Esse ato não é anulável, não pode ser anulado. Por quê? Ora, porque ele, quando praticado, preencheu os requisitos, preencheu os elementos do ato administrativo que foi o alvará. Ele não pode ser revogado, porque não é uma questão de conveniência da administração. Ele tem que ser cassado, ele tem que ser excluído do nosso sistema, porque não é algo de mérito administrativo e não é algo relacionado à nulidade. É algo relacionado ao não cumprimento dos requisitos trazidos pela administração, tá? Então, a cassação é essa retirada forçada do nosso ordenamento, tá? Qual é a regra do efeito? Efeito ex nunc, a partir do momento da cassação. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Quem quiser se manifestar, pode abrir o microfone aqui e falar comigo, gente. Ninguém? Então, beleza. Então, vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá. A outra forma de extinção do ato administrativo é a caducidade. Como que funciona a caducidade? Ora, eu pratiquei um ato. No momento da prática desse ato, ele estava perfeito. Mas depois, no decurso do tempo, esse ato ele se torna ilegal. Como assim, Laila? Simples. Eu pratiquei um ato hoje. Perfeito, está dentro da legalidade. Amanhã veio uma lei dizendo que esse ato não poderia ser praticado dessa forma. O que acontece com o ato de hoje? Caducou. Ele caducou, então ele vai ser extinto. Perceba que a caducidade, aqui a gente tem um conceito, né, da Maria Silvia. A caducidade de permissão para explorar parques de diversões em local que, em face de nova lei de zoneamento, tornou-se incompatível com aquele tipo de uso. Ou seja, hoje podia ter um parque de diversões ali. A partir de amanhã, veio lá uma resolução da Secretaria de Meio Ambiente falando que não pode. Perceba, nesse caso o ato vai ser caducado. Então, essa licença para o funcionamento, ela vai ser caduca. Então, vai ter uma decisão administrativa
tirando essa concessão, essa licença de funcionamento. Mas veja, não é uma cassação, porque o parque de diversões estava cumprindo os requisitos legais. Na verdade, é uma caducidade, porque sobreveio um novo dispositivo legal. Tudo bem? Agora, quando a gente fala de extinção natural dos contratos administrativos, essa é tranquila, ou seja, o ato administrativo ele é praticado para produzir determinado efeito, e quando esse efeito é atingido, ele naturalmente vai ser extinto. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, permissão de uso concedida por 2 meses. Deu os 2 meses, acabou, né, o efeito desse ato administrativo. Na extinção subjetiva, o que vai acontecer? Tem um beneficiário de determinado ato administrativo, e a partir do momento que esse beneficiário morre, esse ato vai ser extinto também. Então, na extinção subjetiva, o fim do ato administrativo está relacionado à pessoa que é beneficiada por esse ato administrativo. E temos a extinção objetiva, ou seja, quando a finalidade para a qual o ato foi praticado, ela é atingida. Exemplo clássico, concessão de férias. Então, concedo as férias para o André pelo prazo de 15 dias. Deu 15 dias? Acabou a férias, acabou o ato ele se extinguiu, ele se desconstitui pelo seu cumprimento, pelo período que ele previu que iria estar vigente. Tudo bem, gente? Então, essas são as formas de extinção. Então, é óbvio que vocês perceberam que as principais são as invalidades, né? Anulação, revogação e cassação. Isso é o que cai mais em provas aí no dia a dia. Pois bem, quando a gente fala de convalidação dos atos administrativos, a gente volta a falar sobre a Lei 9784, tá? Olha lá o artigo 55, para quem está perdido aí, a gente está na página 26. Em decisão na qual se não acarretar em lesão ao interesse público, que está meio capenga, mas se não houver prejuízo a terceiros, eu consigo fazer com que ele seja convalidado. Agora, eu só tenho convalidação, guardem essa informação principal da aula de hoje, eu só tenho convalidação de quando o problema desse ato for competência, quando o problema desse ato for o elemento forma, ou quando o elemento desse ato for o objeto. Então, veja que somente dentro da estrutura do ato administrativo, competência, forma, objeto, admitem essa convalidação. Agora, detalhe, tá? Uma boa parte da doutrina sustenta que o objeto ele não pode ser convalidado, que é, inclusive, o que tem aqui na apostila de vocês, na parte final, no último parágrafo, tá? Eu coloquei aqui o que prevalece na doutrina, mas já existem decisões judiciais permitindo que o objeto seja igualmente convalidado. Como assim, Laila? Sei lá, o cara queria... O prefeito tinha uma verba para construir uma escola, construiu uma creche. Vai haver uma convalidação, tá? Então, já nós temos algumas decisões nesse sentido, mas a rigor também não é a regra. Agora, outro detalhe também. Eu só consigo convalidar competência quando essa competência ela não é exclusiva daquele agente público. Se ela for uma competência exclusiva, eu não consigo convalidar também, tá? É isso que tem aqui, inclusive, no material da apostila de vocês, tá? Portanto, aqui, quando eu tenho vício no elemento de competência e forma, eu consigo
convalidar. Mas veja, para que essa convalidação ocorra, ela não pode causar prejuízo a terceiras pessoas e a convalidação não pode violar o interesse público. Como assim? Lá, exemplo. Tem lá uma lista de classificados para o concurso público. E aí, o André, ele vai lá e nomeia esses candidatos. Só que o André não é o diretor do órgão. Não é. Só que por alguma razão passou por ele e ele nomeou. Veja, eu tenho aí um vício de competência. Por quê? Porque o André não é a pessoa investida de competência para nomear esses candidatos. Mas veja, é sanável? É sanável. É algo que dá para sanar. Porque não é uma competência exclusiva daquela pessoa física. Essa convalidação não vai prejudicar ninguém, porque todo mundo que passou foi nomeado. E ela não viola interesse público. Por quê? Porque, quem passou foi nomeado. Então, perceba que esse é um caso, por exemplo, em que eu posso ter uma invalidação. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Eu vou abrir para perguntas, tá? Quem quiser pode se manifestar, fica à vontade. Ninguém tem pergunta, gente? Pelo amor de Deus? Então, beleza. Eu vou aqui, agora, eu vou pegar, olhando aqui rapidinho, eu vou pegar os atos, as decisões que eu falei para vocês na aula passada, tá? Abre aí esse arquivo nulidade de ato administrativo PDF, que é a primeira decisão que eu trouxe para a gente conversar hoje. É o primeiro arquivo, né? Esse mandado de segurança, tá? Direito administrativo, mandado de segurança é um mecanismo processual mais frequente quando nós trabalhamos com atos administrativos, tá? Então, é uma peça muito corriqueira no âmbito da atuação em direito administrativo. Então, o que eu coloquei aqui para vocês? Eu coloquei um relatório, na verdade, um relatório que deu origem a um acórdão, né? Geralmente não, né? Um acórdão, um recurso, ele é composto pelo relatório e pelo acórdão. Por que eu trago o relatório? Porque o relatório é a história do processo. E aí o relator, ele estudou o que aconteceu no processo e é ele quem vai para a sessão de julgamento levando o voto que ele confeccionou. Perfeito? Então, esse é um caso clássico, né? Então, quem impetrou o mandado de segurança? O Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Bem, contra quem? Contra o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então, o que os caras queriam aqui, basicamente, né? Então, aqui a gente tem uma decisão, primeiro, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desse mandado de segurança. Aí eles tomaram o pau e eles entraram com um recurso ordinário, que é um recurso em cima de um mandado de segurança, quando esse recurso é julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, veja, eles impetraram um mandado de segurança, recorreram disso no Tribunal de Justiça, tomaram pau e foram para o STJ, né? E aí você vai ver na página 3 que ele tem a ementa já desse julgado, que é o julgado que o STJ julgou a partir dessas duas peças. Primeiro, o mandado de segurança no primeiro grau. Segundo, o recurso desse mandado de segurança no tribunal, no segundo grau. E terceiro, que é o recurso em mandado de segurança que a gente está estudando agora. Então, veja lá a ementa, né? Recurso em mandado de segurança. Servidor público estadual. Colocação à disposição da administração superior. Ausência de motivação. Nulidade do ato administrativo. Desvio de finalidade e abuso de poder. Prova pré-constituída do direito líquido e certo.
inexistência, dilação probatória e impossibilidade. Então, provavelmente, só de ler essa parte aqui da controvérsia, da emenda, você vai ver que um servidor público do Ministério Público, né, não sei se promotor ou se um servidor da área administrativa, foi colocado à disposição da administração superior, sem que essa administração superior tenha motivado por que é que essa pessoa ficou colocada à disposição. Então, ela está dizendo, olha, o cara não motivou. Então, esse ato que me colocou à disposição é nulo, eu quero permanecer aqui no setor que eu estou. Houve aqui um abuso de poder. Então, é isso que a parte está buscando. Aí a gente vem aqui no item 1, né? O cerne da controvérsia reside no pretendido reconhecimento da nulidade do ato administrativo que, mediante a alegada ausência de motivação válida, abuso de poder e desvio de finalidade, colocou servidora à disposição. Então, não é promotor, né? É uma servidora. Não há que se falar, nesse caso, em ausência de motivação do ato administrativo, visto que a colocação da servidora à disposição pela administração superior do MP, como demonstrado nos autos, deveu-se às ausências da mesma ao trabalho em período para o qual não dispunha de autorização administrativa. Ou seja, a mulher estava faltando pra cacete, não estava indo trabalhar. Mas aí ela falou, pô, os caras me colocaram à disposição, mas eu estou trabalhando. E aí os caras estão dizendo aqui no STJ, não está trabalhando, filho. Você está faltando bastante. É óbvio, né? Você tem uma servidora lotada no seu órgão e a mulher está trabalhando, você vai querer tirar ela de lá. Então, ela ingressou com o mandado de segurança para anular esse ato administrativo. Aí vem o item 3. Em face da presunção de legitimidade do ato administrativo, caberia à impetrante demonstrar que a motivação não confere com a realidade. Todavia, não logrou isso que fazer, porque ela simplesmente contra-argumentou os motivos referidos no ato, sob a alegação de que este decorrera de interesse pessoal da chefia imediata, Promotoria de Justiça de Igrejinha. Ou seja, né, gente, briguinha interna entre promotor e servidora pública. Aí veio o item 4. A via mandamental exige a comprovação cabal de violação do direito líquido e certo por meio do acervo pré-constituído, sobre o qual não pode haver controvérsia fática. Como assim, gente? Discussão da historinha. Já que mandado de segurança não é cabível a dilação probatória. Então, o que ela fez aqui, gente? Ela não, coitada, o advogado dela, né, o sindicato, servidores do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eles utilizaram uma via processual equivocada. Por quê? O mandado de segurança, ele é uma peça que você, quando impetra ele, tem que trazer todos os elementos. No sentido de que você, como juiz, no momento que pegar esse mandado de segurança, você vai falar assim, mano, é isso. Não, tá errado. Eu vou conceder aqui a ordem para reconhecer o direito da Daniela. Então, o mandado de segurança não é uma petição, não é um procedimento, não é um processo que vai permitir você produzir prova. Não vai ter oitiva de testemunha, não tem prova pericial, não tem nada que se relacione à produção de elementos de informação relacionados à história. Então, o que o sindicato deveria ter feito aqui? Ingressado com uma ação anulatória de ato administrativo para iniciar um procedimento comum ordinário do rito lá do CPC, e os caras deveriam ter atravessado uma tutela de urgência para fazer o quê? Suspender esse ato que colocou ela à disposição. Porque aí, gente, seria possível a dilação probatória, no sentido de chegar lá o Anísio, chegar lá a Elaine, chegar lá, né, a Mariane, a Laísa, para dizer, não, realmente, a promotora daquela promotoria estava pegando no pé da impetrante não, da servidora. Não, isso aqui foi uma perseguição pessoal dela, ela não faltou isso tudo, tá tudo certo. Perceba que no rito ordinário é o momento em que as partes vão ter para formular, produzir provas. O mandado de segurança não faz isso. Ainda mais um recurso que está querendo rever o teor de uma decisão de um mandado de segurança. O STJ falou o quê? Filho, aqui não. Filha, não vai dar.
Eu não vou fazer dilação probatória, eu não vou aqui produzir prova. A STJ não produz prova, gente, tirando competência originária dos tribunais. Mas, de resto, ele não produz prova. Ele reanalisa aquilo que foi produzido no primeiro grau. Mandado de segurança não serve para produzir prova. Então, o que aconteceu aí? O sindicato que entrou para ela não agiu bem. Não agiu bem porque quis impetrar o mandado de segurança. Por que o sindicato buscou impetrar o mandado de segurança? Porque ele é mais célere do que uma ação anulatória. Ele é mais célere que uma ação anulatória. Mas, nesse caso, não surtiu efeito. Nesse caso, não surtiu efeito. Tudo bem? Aí vocês vão ver que ao longo desse recurso, existe a história toda. E existe também, gente, a fundamentação jurídica para a qual, né, que fundamentou o não provimento desse recurso. Então, depois vocês deem uma lidinha para vocês verem como isso se desenrola na prática. Então, a gente tem aqui, portanto, um exemplo de ato administrativo em que a gente está discutindo a nulidade desse ato administrativo por ausência de motivação. Então, veja, ausência de um elemento do ato administrativo que colocou a servidora em disponibilidade. Só que, nesse caso, ela tomou pau. Nesse caso, ela perdeu. Ok? Então, depois, vocês deem uma lidinha aí com calma nesse acórdão, né? Já que em sala dificilmente vocês teriam lido isso para poder ir para a aula. Pelo menos aqui no sistema a gente eu consigo obrigar vocês a ler sobre isso, né? A segunda decisão que eu coloquei aí é sobre também o mandado de segurança, assim como eu falei, né? Sempre mandado de segurança. E eu tenho aqui como agravante o Estado do Paraná e como agravado José Marcos. Por que eu agravo interno no recurso e mandado de segurança? Olha lá a ementa em cima, né? Na página 3. AGINT, agravo interno no recurso e mandado de segurança. O que rolou aqui? Tive uma decisão lá, qual que é o estado aqui? Do Paraná. Então, eu petrei mandado de segurança e tomei pau no Paraná. Recorri à apelação, perdi a apelação. Entrei com recurso ordinário constitucional desde o mandado de segurança. O relator do mandado de segurança disse assim, não vou receber, não preenche os requisitos para recebimento desse recurso ordinário. Aí, o que aconteceu? O Estado do Paraná agravou para poder tirar da mão desse relator a apreciação dos requisitos de admissibilidade desse recurso ordinário em mandado de segurança, tá? Então, foi isso que aconteceu. Esse agravo interno também tomou pau. Mas o que tem de interessante para nós? Né? Então, olha lá a primeira parte da ementa. Agravo interno de recurso ordinário, processo administrativo disciplinar. Participação de membro do Ministério Público do Paraná no Conselho da Polícia Civil. Vedação. Decisão pessoal que conheceu e proveu o recurso em mandado de segurança para declarar a nulidade de procedimento disciplinar e, em consequência, conceder a segurança do ato demissional. Que diabo rolou aqui, gente? Simples. Um promotor estava compondo o conselho da polícia e ele participou da votação para demitir um cara. Demissão é uma punição dentro de um procedimento administrativo disciplinar. E aí, o que esse cara quer, esse delegado? Provavelmente foi um delegado aqui. Quer reverter, para dizer, não, o promotor aqui que participa do conselho está metendo ferro em mim, esse cara aqui que vai me demitir. Então, depois, vocês deem uma lida na parte jurídica aqui, para vocês entenderem direitinho a história. Mas também é um exemplo de pedido de nulidade de ato administrativo, tá? Então, deem uma lidinha também, que isso, inclusive, é até uma decisão
É uma decisão até meio recente. É recente, né? Acho que é de 2019. Deem uma olhadinha nela, tá? Aqui está assim, dizendo que o agravo é de 2015, mas ele é julgado anos depois, né? Em média, um recurso no STJ demora de 1 a 2 anos para ser conhecido, tá? Então, é um recurso recente. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Deu para ouvir certinho o áudio? Minha cara ficou granulada? Dei um feedback para mim aí, para eu saber como que tá a minha internet, porque ela estava meio bichada por esses últimos dias aí. Libera aí alguém para me falar, algum filho de Deus. Teve alguns momentos que deu uma travadinha, a tela ficou travada, às vezes o áudio não saía tão bem. O áudio está meio ruim? Em alguns momentos, sim. Tá, beleza. E não sei o que eu faço mais, vou estar tudo baixando Xvideo, né, no meu prédio, porque a internet chega esse horário, tá uma bosta. Mas assim, eu vou upar, tá? Até amanhã, lá no AVA, dentro do encontro, dentro da pós-aula do encontro 9, tá? Dentro da pós-aula do encontro 9. E aí eu vou upar essa aula aqui, e na pré-aula do encontro 10 eu vou colocar também esse vídeo dessa aula lá para quem for assistir depois, tá? Mas assim, com essas considerações, esses 2 acórdãos que eu trouxe, a gente encerra o estudo de atos administrativos. Então, a partir da aula que vem, a gente vai começar um tema novo, e aí eu vou ver se eu trago um caminho para vocês, uma apostila também, dentro desse mesmo esqueminha nosso hoje. Aí, quando for uns 15 minutinhos para a aula começar, eu já vou estar meio que on, e vocês vão me mandando umas mensagens aqui no WhatsApp, e eu mando para vocês, e também lá no encontro 10, eu vou deixar o arquivo lá dessa apostila da semana que vem, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Vocês curtiram a aula, assim, com a apostila? O que vocês acharam do acórdão? Vocês querem que eu traga mais decisão para vocês olharem? Estou aberta aí para opiniões de vocês. A gente tem mais ou menos 1h20 de aula gravada, 1h15, mas, pô, se a gente comparar isso em nível de sala de aula, a aula se rende muito mais do que lá na faculdade. Primeiro porque eu chego atrasada, eu enrolo, eu passo o quadro, eu converso, eu conto piada, e aqui ninguém precisa copiar, né? Então a aula ela rende mais, mas eu vou ver se a partir da semana que vem eu fragmento ela em 2 partes, para a gente seguir normalzinho como a gente faz dentro de sala de aula. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Pode se manifestar aí. Aceito opiniões, o que puder ser melhorado. O modelo Nada, ficou bom, gente. professor. E aí, curtiu, André? Curti. Porque tem como a gente estudar depois, né, das aulas. As apostilas, os acórdãos. Ficou meio corrido a aula. Então, né? eu vou... Mas tem como a gente estudar depois também. Né? Aí não posso elogiar que a merda da internet deu pau aqui. Eu vou fazer um esforço para colocar jurisprudência em todas as nossas aulas, tá? Para vocês lerem essas decisões, para irem se acostumando com o aspecto prático, né, do que a gente está estudando. E aí, gente, eu estou aqui no WhatsApp, qualquer dúvida, só entrar em contato comigo que a gente vai conversando, ok?
No mais, é só isso. Quem é aluno, muita gente dessa sala é aluno da minha aula de quarta-feira, né, que é amanhã, de processo penal, mas assim, embora a gente não tenha aula, eu vou upar lá no AVA essa aula que eu dei ontem de procedimentos, tá? Então, só para deixar o pessoal de hoje aí avisado. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai se vendo por aqui, tá? Qualquer coisa, é só dá um alô para mim. Até mais. Até mais, professora. Boa noite. Boa noite.